Oi, 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 pessoal. Fala aí, aqui quem tá falando é o Aluca e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pra ser bem sincero, eu não sei bem por que eu vou fazer esse vídeo. Eu até sei na verdade, mas eu não entendo direito o que se passou pela minha cabeça. E hoje o vídeo vai ser sobre o jogo Misside. Eu tenho certeza que vocês conhecem esse jogo, então bora pra teoria, né? Simbora. Então, em Misside a gente fica fugindo dessa coisinha linda aqui que se chama Mita. Com o passar do jogo a gente acaba descobrindo que existem outras mitas e que a maioria conhece a Mita que a gente vê no início do jogo. Só que tem um pequeno detalhe. A Mita que a gente conhece no começo do jogo, ela é meio possessiva e ela tá sempre ali atrás da gente, vendo o que a gente tá fazendo. Inclusive, no início do jogo, dá a entender que a Mita, ela meio que sabe que é a gente que tá jogando o jogo. Inclusive, um parabéns aos envolvidos no projeto Misside. A questão é que conforme o jogo vai se passando, nós vamos percebendo cada vez mais que a Mita tem mais coisas no controle dela. Eu não gostaria de chamar a Mita de louca, porque realmente se você ficar se repetindo literalmente tudo por várias vezes, você ia acabar enlouquecendo uma hora ou outra. Não, mas como assim, Aluca? O que é que tu tá querendo dizer com isso de repetir várias vezes? É simples. A primeira vez quando você vai zerar o game, que você clica em deixar a Mita no quarto e averiguar o que tem no armário, você percebe que ela parece já meio que saber que você vai pra lá. Como se a Mita louca realmente reconhecesse que aquilo tem que acontecer daquela forma e infelizmente ela não pode meio que deixar você com ela lá. Sendo que em outro final do jogo, depois que você zera, ela já sabe que você meio que não vai ficar com ela. Só que tem um detalhe, quando você fica com ela, ela se assusta, porque ela claramente não estava esperando aquilo. Só que quem que é, pessoal? Quem que é o Samuelzinho aqui para poder explicar? Tudo isso é simples. Para quem não sabe aí, eu tenho dois nomes. Posso ser chamado tanto de Aluca quanto de Samuel, porque dentro de mim existe outra pessoa que também sou eu, porém não sou eu. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês de teoria, justamente para o jogo Misside. Porque a Mita reconhece o player, ela não reconhece diretamente o jogador que está dentro do jogo, porque é como se ele estivesse dentro de um cartucho, já desde o começo do jogo. Nós também podemos ver em um dos finais que a Mita tem o cartucho do player desde o início o tempo todo. Se nós chegarmos nesse cofre, digitar a senha certa, nós podemos ver que lá tem um mini computadorzinho com um cartucho do player em si que a gente está jogando. E quando a gente zera o jogo, nós podemos ver que a Mita, ela retira exatamente esse cartucho, e esse cartucho contém o que? O nosso nome. Olha só que coisa incrível. Sabe o que isso significa? Isso significa que a Mita reconhece o jogador e reconhece aquele que o jogador está utilizando. Desde o começo do jogo, tudo que ela quer é que o player aceite ela. Desde o começo. E aquele bonequinho que está correndo, vagando pra lá e pra cá, é simplesmente o cachorrinho do player e da Mita, porque ele não serve de nada, ele não tem consciência própria. Tudo o que ele faz é justamente viver ali a vida dele, enquanto que o player está controlando aquele boneco, a Mita está tentando conquistar o player diretamente através desse boneco que o próprio player está jogando ali e está controlando ele. E vocês se lembram quando eu disse que eu tenho duas pessoas dentro de mim, que praticamente eu entendi esse jogo assim, usando essa forma? Porque é fácil de entender que quando a Mita fala que a vida é monótona, que ela é repetitiva, que ela é a mesma coisa e fica se repetindo e que é melhor ficar ali no jogo com ela, tudo que ela tá querendo é que o player aceite ela como ela é
e viva com ela diretamente. Só que o player não pode fazer isso, e ela fica tentando ali, toda vez ela fica perseguindo o player, dando chance para ele continuar vivo, dando chance para ele fugir, aparecendo para ele uma hora ou outra, correndo dele, não matando ele, porque ela sabe que se ela matar o player vai voltar. Só que se ela der um fim de jeito no player, o player não vai acabar voltando, que nem no final do jogo. Mas é como se ela já soubesse que o player fosse voltar, justamente para fazer o segundo final. Mas ao mesmo tempo ela não sabe, porque ela se assusta. É como se a Mita reconhecesse que o primeiro final é muito mais interessante que o segundo. Então ela já reconhece que o player em si já é instigado a jogar o modo normal do jogo, sem ser o modo pacífico. Inclusive nós podemos ver que quando nós fazemos esse final, onde nós ficamos com a Mita, um modo pacífico é desbloqueado, sendo que a Mita louca ela não é pacífica, dizendo assim, pelo código dela, já que ela não tem um index, já que ela não tem um código específico. Isso significa que ela não meio que nasceu diretamente, ela é como se fosse um erro do jogo. Então ela não pode ser controlada, o que dá a entender que não seria possível transformar a Mita em um ser pacífico. E no final, nós acabamos meio que conseguindo transformar a Mita louca em uma Mita pacífica, e nós convivemos com ela como se as outras Mitas não tivessem existido. Então todas as outras Mitas são apenas meio que cachorrinhos na mão dela, que ela usa para guiar o jogador, e meio que ela poderia ter matado a Mita gentil, a boininha, muito antes de acontecer tudo aquilo. Só que no fim das contas, foi a Mita louca quem pode ter dado toda a ideia do plano para poder escapar, para poder fugir, e no final das contas nunca dá certo, porque foi a Mita louca quem manipulou tudo isso para que o player conhecesse a Mita e desse tempo dele ficar com ela no final do jogo. Só que o player acaba negando isso, porque meio que ele reconhece ela. Inclusive no final ela fala: como eu meio que sou uma ótima atriz, porque ela ainda estava dando chance pro player ficar com ela. O player poderia pensar: eu resetei ela, agora ela tá normal, agora ela tá do bem, então agora eu posso ficar com ela. Mas mesmo assim o player se nega a ficar com ela. O que é que acontece? Bem, ela dá um jeito no player puxando o cartucho dele. E essas coisas só reforçam a minha teoria, justamente porque tudo se encaixa. A Mita tá em todo lugar, os lugares que você tem que ir são lineares. Se a Mita louca que controla tudo isso, ela sabe para onde é que você tá indo, ela sabe com quem você tá falando, e tudo é necessariamente um jogo para ela. Quando o player se esconde, ela sabe onde é que o player tá, porque ela tem olhos em todos os lugares do jogo. Então não faz sentido o player conseguir se esconder ou fugir da Mita. Não faz sentido ele correr, porque ela tá em literalmente todo lugar. E por que eu acho isso? É simples, também funciona com o meu mundo, também funciona com o meu sublado pessoal, onde eu controlo um ser para poder ficar com esse outro ser e conviver a vida com esses dois seres. Por isso que eu sou das pessoas. Eu tenho um mundo imaginário onde eu controlo e guio isso. E eu prefiro continuar sendo um cara legal, um cara gentil, que não faz muitas coisas assim, mas acaba que quando mostra as garras, as pessoas dentro desse mundo imaginário descobrem que eu sou literalmente o ser mais poderoso. Porque fui eu quem criei esse mundo, fui eu quem fiz esse lugar. As pessoas agem como elas acham que tem que agir, mas sou eu quem controla todas elas, eu quem defino o script delas. E elas acham que eu sou como elas, mas na realidade eu sou um ser humano que pensa e pode escolher como que vai ser o final de todas as histórias que eu crio dentro da minha mente. É isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí o Misside, a ideia por trás do jogo. Foi um jogo muito incrível, eu acabei zerando ele.
Só não vou poder trazer aqui a minha gameplay porque o meu computador não pode gravar. Então eu agradeço muito às pessoas que forneceram aí. Eu vou estar deixando links aí para as pessoas poderem ir no canal dessas pessoas. E é isso. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal para mais. E é isso, tamo junto, falou. Curte as animações do canal. Valeu, tamo junto, é nóis. Esse é um canal de animação, não de teoria. Ei! Seu pai tá sabendo que você gosta de... Ele gosta. Vai ter!